pois é, assim, mas vai tomar conta. Eu acho que... Não tem televisão em casa, fica a base de Netflix. Meus filhos, eu falava assim, quem vai pagar meu salário daqui a um tempo? Meus filhos, a geração deles, o mais velho tem 19, o mais novo tem 16. Eles não veem televisão. Eles não veem televisão. Então, quem pensa em televisão tem que pensar mais amplamente. Tem que pensar em produção de vídeo. Não importa onde vai ser veiculado o teu material. Pode ser numa intranet, pode ser na internet, pode ser no house organ, algo interno de uma empresa. E eu acho que o caminho bacana para quem quer começar, né, são as emissoras afiliadas, em cidades médias e pequenas. Tá? Para quem quer televisão maior, eu falo agora em relação à Globo, é óbvio que nesses 20 anos de Globo, muita gente me mandou currículo, muita gente me pediu uma chance. É complicado, muito difícil. Assim, a não ser que se eu fosse um diretor, talvez eu conseguisse, mas como apresentador, como editor, eu nunca consegui. Indiquei uma pessoa ou outra, mas não tive tanto resultado. Consegui uma vez indicar uma menina de Santa Catarina que foi para a afiliada do Arnaldo César Coelho em Resende. Né? Mas é muito complicado. As vagas meio que se preenchem assim, internamente. Né? Então, a gente tem que estar com a mente realmente muito aberta para o que der e vier. No caso da Globo, o ideal é que vocês tentem entrar como estagiários. O aproveitamento de estagiários na Globo é muito alto. No esporte estava na faixa de 70%, quer dizer, de cada 10 que entram como estagiários, 7 são efetivados. Eu não sei como é que está essa média hoje em dia. Então, na época era globo.com/estagiar, não sei se ainda é, então é globo.com/estagiar. Eu acho que é o melhor caminho para quem quer entrar direto numa grande emissora. Né? Do contrário, tentem isso. Tentem cidades pequenas e médias, e sempre com esse pensamento, que era a ideia inicial. Eu acabo entrando por um monte de caminho, mas a ideia inicial era sempre dizer isso. Todas as vezes que eu falei em faculdade, sempre, uns 4 ou 5, eu quero ser apresentadora, principalmente as mulheres, quero ser apresentadora. Falei, tudo bem, contanto que você tenha essa noção de que o apresentador não é um ser estanque e isolado, que o apresentador é o cara que tem que dominar, inclusive o apresentador tem que dominar a parte técnica, de play-out. Você, por exemplo, você chama uma reportagem, tudo bem, a gente trabalha com stand-by, são dois VTs digitais rodados, sincronizados. Se um dá problema, entra o outro. Se o outro dá problema, você ainda tem a mídia física, você tem ainda em disco, quer dizer, roda digitalmente, mas tem. Mesmo assim, pode ser que aconteça. Você chama um vivo, dá problema no sinal. Quando volta para você, o apresentador, o apresentador não pode tomar decisão. O apresentador, eu não posso, por exemplo, tivemos um problema com fulaninho, daqui a pouco a gente volta. Vamos ver, você não pode seguir o TP sem saber se o que vem a seguir está alinhado, está pronto para ser exibido, se o cara não quer dar uma chance para aquele vir. Você tem sempre que dar uma esperada, uma guardada para ver se alguém fala alguma coisa no teu ponto. Quando o apresentador se vê numa situação de tomar a decisão, normalmente dá besteira. Às vezes é preciso, às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, a parceria do apresentador com o editor-chefe, com quem está no ponto, tem que ser constante. Tem que ser constante. Gente, estou falando, já perdi o fio da meada. Vocês querem perguntar e a gente vai, né? pelo que vocês têm interesse em saber? Diga lá. Vai falar para ele. Bom dia, Luiz. Bom dia. Prazer, eu sou o Thales. Eu queria perguntar a você se já teve algum contato profissional seu agora, depois que você encerrou seu contrato com a Globo, agora 31 de maio vai encerrar, se alguém já veio especular a sua contratação. Eu conversei com 2 emissoras. Assim, com uma eu conversei e ficou nisso porque eles foram muito sinceros e... Gente, não quero... É complicado. Você chega a um nível profissional que... eu tenho uma estrutura muito pesada. Assim, é muito complicado eu aceitar um salário baixo hoje em dia. Então, para ganhar pouco, eu prefiro ganhar pouco fora. Eu moro numa casa, sabe, grande, eu tenho uma estrutura pesada, eu já dei uma enxugada, mas é complicado. Então, o mercado, nesse momento, para mim, essa primeira emissora com quem eu conversei, senti que não tinha esquema. Eu recebi a notícia no dia 13 de janeiro, uma sexta-feira, 13, sábado, 14, 15. Na terça-feira seguinte, uma outra emissora me chamou para conversar. E você acredita que eu estou conversando até hoje? Então, fevereiro, março,
abril, 3 meses. E ontem, por acaso, eu apresentei 2 projetos a eles já, que eles me pediram. Eu, daqui a pouco, vou ver meus projetos implementados sem mim, pelo jeito. Então, ontem, eu mandei mais uma vez um e-mail. Situação, como é que estamos? Vou poder te dar uma resposta na segunda quinzena de junho. Eu falei, beleza, tá tranquilo, vou aguardar o máximo que eu puder. Quer dizer, a situação é assim, eu não sei se é uma estratégia para me diminuir, para tentar fechar por um valor abaixo do que eu acho que seria o aceitável, eu não consigo entender. Mas é a única emissora hoje na qual eu poderia trabalhar. Não vou dizer qual é, mas é a única. É a única que está investindo, que tem dinheiro, é a única. Não vejo... E meu segundo plano, se eu não for para a Europa, o meu segundo plano é trabalhar com a minha produtora. Tem uma produtora pequena, né? A gente não faz muita coisa, mas eu quero dar um gás nessa produtora. Então, assim, é um caminho que se apresenta também muito interessante, que é a produção independente. A produção independente, porque essa televisão que a gente conhece, que produz e exibe, ela cada vez existe menos, né? Você pega a TV a cabo, você pega a grade, não sei calcular de cabeça, eu teria que fazer lá, olhar programa por programa, mas a grade da Globosat, qualquer canal Globosat, mais Globosat, Off, tudo produção independente. Eles não produzem nada, eles exibem. Eles exibem. Esse é um mercado interessante. Esse é um mercado interessante. Só que no que a gente esbarra quando se chega a esse mercado? É uma panela. Quem está não quer que ninguém entre. A grana é boa. Uma temporada, por exemplo, da Globosat, em média, para vocês terem uma ideia, 780 mil por 13 programas. Só que é uma verba que você pega 780 mil, você tem que produzir os 13 programas. Então, o teu lucro tem que sair daí. Você tem que pagar toda a produção, você tem que entregar o programa pronto para exibição. Multishow e tal, não vai fazer nada. Ele vai pegar a tua mídiazinha e vai exibir. Mas, é isso que eu te disse, você tem assim, um grupo de produtoras que está ali, que meio que monopoliza. Então, você tem que, de novo, relacionamento pessoal, você tem que ir encontrando meios de chegar a essas pessoas que decidem e convencê-las de que o teu produto é bacana. Então, eu estou aguardando até junho, né? A minha paciência é grande, porque se eu sair do Brasil, provavelmente vai ser fim de ano. Então, a fim do ano, eu estou mais ou menos tranquilo. E, se não rolar, e eu não for para a Europa, eu devo, provavelmente, levantar. Eu não vou ficar batendo de porta em porta com projetinhos em PowerPoint, que é o que eles pedem. Me desculpe. Então, eu vou, com a minha grana, produzir 2 pilotos. São 2 projetos que eu tenho, não vou falar quais são, mas são 2 projetos que eu tenho, um ligado a cidades, outro ligado a mulheres, e vou levantar os 2 pilotos. Eu vou fazer 2 programas que são pilotos, mas são prontos também para serem exibidos. E vou correr atrás. É um caminho bacana, de novo, se eu conseguir romper essa panela, né? Esse pessoal que não deixa ninguém se aproximar. É complicado. Pois não. Cássia, aqui na frente. Bom dia, Lacombe. Meu Bom nome dia. é Beatriz e eu queria perguntar, hoje em dia o mercado esportivo está crescendo bastante mulheres têm interesse, eu, por exemplo. E eu queria saber quais características principais que são demandadas de um jornalista esportivo, seja ele repórter, externo ou interno, apresentador, editor. Quais as características principais que se pede hoje em dia? Olha, posso te falar um negócio em relação ao esporte? Eu vi passar muita gente lá, mulheres que chegaram lá. A redação do esporte, ela tem baias abertas, assim. Então, a gente passa pelas baias e vê quem está lá. Então, eu cheguei a ver, com o meu chefe de redação do esporte, umas 3 ou 4 meninas. Algumas já com experiência, quase todas, acho que todas com experiência em televisão, curtas, né? Todas ligadas ao esporte. Todas bonitas, todas voz boa. Nenhuma delas ficou. E aí, um dia, conversando com esse chefe de redação, que é muito meu amigo, ele falou, cara, elas não sabem escrever. Elas não têm noção do que é um roteiro de televisão. Então, se eu posso dar um conselho, você é bonita, você tem uma voz boa, tente tentar entender como é que funciona, porque o grande desafio da reportagem, de tudo no mundo, seja qual for a área hoje em dia, não estou falando de jornalismo só, nem só de televisão, é a criatividade. Tudo que já podia... A impressão que a gente tem é que tudo que podia ser feito já foi feito, né? Então, a gente fica imaginando como é que a gente pode ser criativo, como é que a gente pode ser diferente. E esse é um desafio
diário, assim, a cada segundo a gente tem esse desafio. Então, eu acho que o diferencial, para uma mulher, principalmente, primeiro tem que ter uma cultura esportiva, o que, infelizmente, aí é cultural, né? Os pais normalmente dão bola de... Ainda hoje, eu acho, talvez. Bola de futebol para os meninos e boneca para as meninas. E... Não. Então, outra coisa que ele falava, elas não têm cultura esportiva. E cultura esportiva é algo que você tem que ter. Não é algo que você... eu vou entender de esporte. Vai chegar em casa e vai começar a ler anuários e ver quais foram os resultados dos campeonatos. Não, é coisa que você tem ao longo da tua vida. Você vai guardando, vai guardando, vai guardando. Vai vendo, vai vivendo, vai ouvindo, vai lendo. Né? Então, eu acho que o diferencial é isso. Eles estão atrás de meninas bonitas, boa voz, carismáticas, articuladas, um bom poder de improviso, porque a gente usa muito improviso hoje em dia, muito improviso. É algo que eu não acabei nem falando muito. Vou falar um pouquinho. Mas, na hora que você vai para a rua, aí o que acontecia quando aceitaram uma menina nessa situação, ou ela trabalhava com produtor, que acabava fechando a matéria para ela, ou ela não conseguia fazer. Então, eu acho que é isso. É você trabalhar a roteirização. Hoje em dia, eu, pessoalmente, como repórter, no início, como eu gosto de escrever texto para ser lido, sempre gostei, tenho 4 livros publicados, eu era muito tarado em texto. Então, minhas matérias, acabou que, no início, elas tinham texto em excesso. Hoje em dia, como repórter, o que eu procuro é muito trabalhar com as reações espontâneas dos entrevistados. Eu sempre combino com... Hoje em dia, os cinegrafistas todos da Globo, principalmente, são muito ligados. Então, a câmera quase está ligada quase que o tempo inteiro. Então, na hora que você liga uma luz, bota uma câmera, bota um microfone, se for o duro, então, né, se não for lapela, se não for um boom, fica mais inibidor ainda. Então, a ideia é que você tente deixar a pessoa muito natural e que você aproveite as reações espontâneas. Quando você está se preparando para a entrevista, o cara fala qualquer coisa. Ele sabe que a câmera está ligada, que você não vai pegar nada que o cara não quisesse que você colocasse no ar. Mas então é isso. E eu trabalho muito com as sonoras, vocês entendem, as entrevistas, conduzindo as matérias, como um documentário quase. Eu uso um textinho em off, assim, para fazer uma costurinha aqui e outra ali. Assim, você pegar meus últimos roteiros de reportagem, são poucas frases de off. O resto são as sonoras ou o sobe-som, quer dizer, as reações espontâneas, né, o som ambiente que vai conduzindo a minha história. Então, acho que o desafio é esse, é você tentar entender que caminhos, né, o estilo e a técnica de reportagem estão tomando. Né? E não tem fórmula, não tem fórmula. É uma questão de você encontrar algo criativo e diferente que seja palatável, porque o desafio continua sendo encontrar boas histórias e contar essas histórias da melhor maneira possível. Né? Era um negócio muito chato. Quando eu cheguei à Editoria Rio, na reportagem, você tinha que fechar, às vezes, versões de uma mesma matéria. Então, você estava de tarde com o VT fechando para o RJ2 e você tinha que fazer uma versão para o Bom Dia Rio do dia seguinte e para o RJ1 do dia seguinte. Porra, gente, isso é chato pra cacete. Isso me incomodava. Né? Isso me incomodava. Como exercício, era bom, porque você via maneiras diferentes de contar uma mesma história. Só que me incomodava porque eu sempre achava uma muito melhor do que as outras. Então, eu falei, caraca, como é que eu vou contar uma história de um jeito não tão legal, né, só para fazer uma versão dessa história? Isso era muito chato. Então, tenha isso em mente. Leia bastante, se informe bastante e tente trabalhar técnicas de roteirização, de estilo e viajar e pensar em coisas diferentes. Deixa eu só perguntar uma coisa antes do Guilherme. O pessoal fala muito assim, quero fazer televisão porque não precisa escrever. Desmistifica isso, por favor. Ai, gente. Ó, vou falar um negócio para vocês. Eu sou muito fã da Globo News, mas com as mudanças todas que fizeram, eles botaram muita gente nova lá, uma meninada. Eu estava fotografando, mas acabou a memória do meu celular. Eu estava fotografando as tarjas com erros na Globo News. É algo assim inacreditável. Acentuação, concordância, pontuação. Não, e... Não, gente, as legendas das delações. Eu jamais imaginei... Olha, eu fui aluno aqui na faculdade, falei isso para a Ivana, tenho muita honra e muito orgulho de dizer isso, fui aluno do professor Hélio Alonso. Foi um ano que ele resolveu voltar a dar aula. Eu fiz língua portuguesa 1 e 2 com ele.
Excelente professor. Tudo bem que eu tinha uma escola, meu avô da academia, imortal da academia, na minha casa era assim, para mim fazer eram 30. Na mesma hora, era até um susto. Ninguém podia errar. Na minha família era um negócio, família de educadores, intelectuais, todo mundo, todos leitores ávidos, e erros de português não são realmente admitidos de maneira nenhuma. As legendas das delações, assim, me lembro até hoje da aula do professor Hélio Alonso, por que junto, por que separado, separado com acento. Era por quê, ponto de interrogação, e circunflexo, filho, é fim de período, não tinha. Cara, o que eu vejo de erro é um troço impressionante. E depois a gente tem muito improviso. Eu sou um cara, e esse é um conselho que eu dou a vocês. Tudo bem, a gente, hoje em dia, quando vieram os locutores de rádio, voltando ao início da palestra, era aquela coisa formal, não tinha quase termo coloquial nenhum, era um português difícil de entender. Aí chegaram os jornalistas e falaram, peraí, tem que ser mais claro, mais objetivo, mais coloquial. Hoje em dia, isso foi levado ao extremo. Hoje em dia, a gente não chama-se de coloquial, chama oralidade. Oralidade. O nosso professor Sérgio Nogueira, nosso, meu contrato está até 31 de maio, então é nosso. Ele, por exemplo, deixa eu ver, a pessoa morreu. Ele estava internado há 2 anos. Correto? Ele estava internado havia 2 anos. Eles admitem. Ele estava internado há. Aí eu falei, mas se usar o verbo fazer, ele estava internado faz 2 anos, o há ainda não te incomoda tanto, mas o faz é fazia. Não, mas oralidade. O que eu tento fazer desde muito pequeno, muito em função da minha família, de todo mundo que me cercou a vida toda e tal, e livros, é falar corretamente português sempre. Sempre, no meu dia a dia. Porque televisão é algo que eu acabei não falando muito. Os editores-chefe, hoje em dia, eles detestam os improvisos. Os meus 2 últimos anos de Esporte Espetacular, a gente abandonou o teleprompter. A gente não usava. A gente usava como guia, na verdade. Então, as cabeças eram todas de improviso. Todas de improviso. O que é ótimo. Primeiro, porque você obriga o apresentador, os que não têm o meu perfil, a assistir às reportagens que eles vão exibir antes delas irem ao ar. Nem todos faziam isso. Então, o que a gente fazia no TP, no máximo, era assim, porque o improviso com 2 apresentadores, quando a gente fala normalmente aqui, nós, um interrompe o outro, um fala em cima do outro, ninguém fica esperando deixa. É raro, né? Fica esperando a deixa dele para você falar. Então, no início, vamos abandonar o TP, radicalizamos. Thiago Leifert fez escola, chega de TP. Atropelávamos. Um falava em cima do outro. Aí o João Pedro, nosso diretor na época, Paz Leme, maravilhoso, falou, gente, não está dando. Eu em casa não consigo entender o que vocês ficam falando um em cima do outro, está uma bagunça. Beleza. Então, o TP, para a gente, passou a servir da seguinte maneira. Cris Dias. Cris dá informações sobre tal coisa. Tracejadinho. Lacombe dá informações sobre tal coisa. De que maneira se vire. Então, se você não é uma pessoa que está muito preocupada com o português correto, quando você for improvisar, você não está lendo, vai acabar saindo besteira. Então, língua portuguesa, gente, é nosso instrumento básico. Não tem como ninguém abandonar. Né? E coisas... Pô, eu adoro o Veríssimo, exceto... Bom, deixa para lá, não vou falar de política. Ele não sabe usar... Lembro do professor Hélio Alonso dando essa aula até hoje, também é engraçado. Partícula passivadora, C. Voz passiva com partícula passivadora. Vendem-se casas, é o correto. Por quê? Porque casas são vendidas, não é vender-se casas. É errado. Cara, o Veríssimo não consegue acertar uma. É um troço impressionante. Então, são coisas bobas, mas, assim, o português mal falado, o português mal escrito, derruba o que é principal para um jornalista, que é a credibilidade. Eu sou um cara que, se eu vejo alguém cometendo erros portugueses, assim, eu não sou infalível, eu cometo meus também, porque coloquialmente, a gente comete. Mas eu acho que a gente perde, primeiro, credibilidade, e depois você acaba perdendo clareza, acaba perdendo objetividade, né? A coisa fica complicada. Então, pelo amor de Deus, amor à nossa língua, assim, ninguém precisa ser... Eu não sou um especialista. Meus filhos me perguntavam, quando eles estavam mais novos na escola, pai, adjunto? Eu falei, filho, eu só sei truques. Porque eu sei que é separado, quando a palavra... Entendeu? Motivo. Por que motivo? Eu sei truques. O Hélio Alonso, o professor Hélio Alonso, trabalhava muito com isso. Apesar de ele dar umas noções de latim, que sempre ajuda um pouco o entendimento do português, né?
Cara, a gente tem que estar ligado. Não dá para admitir assim, erros de português. Eu acho muito feio, e ninguém vai andar muito sem lidar muito bem com a nossa principal ferramenta, que é a língua. Não tem jeito.